Paz e graça, abençoados da Igreja Batista Nacional em Afogados. Será um grande prazer no dia de hoje trazer uma reflexão da palavra do Senhor para todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática do discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando o jovem, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Louvado seja o nome de Jesus. No verso 11: E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram pouco consolados. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma reflexão nesta tarde, que provavelmente vocês estarão assistindo à noite, estou gravando para vocês, falando de uma história bastante conhecida. Atos 20, do verso 7 ao 12. Paulo está em mais uma viagem missionária na cidade de Troade. E Paulo ele tinha pouco tempo para doutrinar aquela igreja e falar de todas as maravilhas que Deus havia colocado em seu coração e que Deus havia feito por suas viagens. O relato desta história é do Dr. Lucas, que relata essa história no livro de Atos. Queridos, nós estamos diante de uma história que podemos, ao longo dessa história, fazer algumas aplicações para a nossa vida. O verso 7 diz que Paulo prolonga o discurso até a meia-noite. Como eu havia dito antes, se fôssemos transportar esta pregação aqui para os nossos dias, um culto começa às 19 horas e termina às 21 horas. E Paulo, digamos que ele estava ali das 19 horas, programado para terminar às 9 horas. Só que Paulo tinha muitas informações para levar àquela igreja, aquele povo. E Paulo está com um discurso prolongado, já está durando a meia-noite. Isso aqui nas nossas igrejas seria um problema, né, irmãos? Alguns cultos nossos, quando já é 21h15, os irmãos já estão impacientes, querendo que o culto acabe logo para ir para casa. Mas isso é um outro assunto. No verso 9 do capítulo 20 de Atos, um jovem chamado Eutico, que havia adentrado naquele lugar e estava no terceiro andar, assistindo a pregação de Paulo de uma janela. E normalmente os jovens da nossa atualidade, eles são assim, eles gostam de coisas diferentes. Eu lembro que numa igreja que eu ia aqui no Recife, uma igreja batista, lá tem uma galeria, e na galeria você só vê jovens. Os adultos, os anciãos ficam ali no térreo e os jovens superlotam a galeria. É uma característica dos jovens.
E esse jovem Eutico, acredito eu, não apenas porque não tinha um lugar nos lugares mais baixos, mas ele escolheu estar na janela. E o texto diz que ele, cansado de um discurso prolongado, num profundo sono, ele adormece e cai morto naquele lugar. O apóstolo Paulo, vendo aquilo, ele interrompe o culto, porque Paulo, ele aprendeu com os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus dizia que a vida era prioridade, que viver era melhor que morrer. Morrer em Cristo é lucro, mas morrer sem Cristo seria uma perdição eterna. E Paulo, ele para o seu discurso, desce, vamos chamar aqui do altar, do púlpito, nos tempos de hoje, vai até aquele jovem. O verso 10 diz que, descendo Paulo, inclinou-se sobre ele, e ali Paulo traz aquele jovem que estava morto à vida novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Ali há um milagre. Deus se utiliza de Paulo para fazer um milagre público, e o coração de todos que ali estavam se alegram muito. O culto havia sido interrompido para priorizar a vida. E eu quero dar uma pausa aqui e trazer para o nosso contexto de hoje. Estamos vivendo dias difíceis. O governo federal, junto com o governo estadual e municipal, colocaram um decreto no começo da semana, ou no final da semana passada, para que todos nós parássemos os nossos cultos, parássemos as nossas empresas, os nossos afazeres externos e ficassem em casa, priorizando a vida. E nós sabemos que há um surto, que há uma pandemia de um vírus chamado coronavírus ou Covid-19, que pode dizimar a nossa nação e todo o mundo. Embora alguns órgãos de saúde, dando a gravidade do vírus para os idosos e as pessoas que têm algumas enfermidades que podem ser acometidas de morte. Porém, precisamos ser prudentes e ouvir a voz dos nossos governantes. Queridos, como eu disse, trazendo para o tempo de hoje, trazendo para os nossos dias, nós paramos o nosso culto no templo. O templo físico, que é a igreja, não está mais acontecendo cultos. E podemos dizer que eu não conheço nenhuma igreja nesse momento que está tendo culto físico. Todos estão em suas casas. Mas é verdade que a grande maioria das igrejas, ou na sua totalidade, está usando a rede social, o Instagram, o YouTube, está usando o Facebook, o WhatsApp, para estar transmitindo a palavra de Deus das suas casas. E isso é maravilhoso, porque eu tenho me utilizado disso também, tenho sido abençoado com as mensagens do pastor Sebastião e tenho compartilhado essas mensagens para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E até ouviram, mas nunca deram a atenção necessária. Paulo não teve a insensibilidade de continuar pregando enquanto alguém perdia sua vida. Mas a primeira aplicação que eu quero fazer é essa. Nós paramos o nosso culto no templo, estamos recolhidos em nossas casas, mas alguns irmãos nossos não têm acesso à rede social como um todo. E nós conhecemos alguns. Enquanto nós estamos cultuando, eles estão inertes, sem o contato com a sua igreja, com a Igreja Batista Nacional. E a primeira pergunta que eu quero fazer, a começar em mim, o que é que nós estamos fazendo
para chegar nesses irmãos. Paulo parou o culto para priorizar a vida. Nós paramos o culto para priorizar as nossas vidas. Mas como liderança, como igreja do Senhor, precisamos nos importar como estão os nossos irmãos menos favorecidos. Eu quero lhe trazer a reflexão no dia de hoje. Para pensar. Lembra de alguém, dá um telefonema, faz uma visita responsável com os devidos cuidados, vai sozinho e procura saber se existe alguma necessidade desses irmãos. E quem sabe até uma necessidade do alimento, uma necessidade física. Queridos, a prioridade será sempre a vida. No verso 10 diz que Paulo ressuscitou o menino. Após a ressurreição do menino, após a prevenção da vida, o culto continuou. O texto diz no verso 11, que coisa maravilhosa. Paulo retorna para o altar, para o púlpito. Estou falando nos dias de hoje, para facilitar nossa compreensão. E o culto continua até o amanhecer. O verso 12 diz que todos ficaram confortados em ver o jovem novamente vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos falar um pouco desse jovem Eutico que estava distraído naquele grande templo, naquele espaçoso lugar. Ele tinha outros lugares para estar, mas ele estava na janela. Uma certa vez, ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que até então é uma referência para nós, especialmente para mim, ele falava desse texto, e quando ele chegou nesta parte do jovem na janela, ele falou algo interessante. Ele disse que janela é lugar de distração. Quem está na janela está olhando para o templo, para o altar, e está olhando para o lugar externo. E do lado de fora pode ter algumas atrações para quem está na janela. Então, queridos irmãos, esse jovem estava distraído na janela. Talvez se ele tivesse sentado em um banco, talvez se ele tivesse num lugar mais seguro, mesmo acometido de muito sono, ele não teria caído. Mas tudo tem um propósito. Eu creio que Deus se utilizou de Paulo para mostrar que naquele momento, até os dias de hoje, foi dado autoridade à igreja, até para ressuscitar mortos. Foi Jesus Cristo que disse, para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, foi dada à igreja, nós somos a verdadeira igreja do Senhor. Nós somos o templo vivo de Deus e a morada de Cristo. Então, a segunda aplicação do dia de hoje, desta mensagem, é que o que está acontecendo no mundo não foi para nós ficarmos em casa distraídos, mas para que possamos estar atentos à palavra do Senhor, atento à meditação, atento às orações, atento à nossa comunhão com Deus, a comunhão com a nossa esposa, filhos e parentes, mesmo que essa comunhão tenha que ser numa rede social. Não podemos parar, irmão. No mundo jaz o maligno, não sabemos o que virá amanhã, mas toda a nossa ansiedade, todo o nosso cuidado tem que estar sendo depositado nas mãos do Senhor. Diante do ocorrido, o culto que já havia se estendido, continuou Paulo até o amanhecer. Eu quero lembrar a vocês que por sermos o templo e morada do Espírito Santo, a igreja continua, o culto continua. Estou com saudades dos meus irmãos, de estar reunido com vocês na Igreja Batista Nacional
em Afogados. Saudade de dar um abraço nos irmãos, saudade de pregar, de louvar ao Senhor naquele púlpito, de usar o microfone da igreja, saudade de estar no banco ouvindo a pregação do pastor Sebastião, saudade da comunhão com os irmãos. Infelizmente, esses dias não estamos podendo dizer como nos ensinou o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas nesse momento nós somos a casa do Senhor. E como templo e morada do Espírito Santo, eu percebi uma coisa: interrompemos o culto, como fez Paulo, para priorizar a vida, identificamos as vidas que estão precisando da prioridade de Deus. Uma vez essas vidas identificadas, o culto continua, e não continua como antes, mas continua até o amanhecer. Paulo, que pregaria até a meia-noite, pregou até o outro dia de manhã. E o que é que está acontecendo conosco hoje? Eu conversava com o pastor Sebastião no dia de hoje, sexta-feira, e nós estávamos comentando que com esse advento, com tudo isso que está acontecendo, eu parei para compartilhar as pregações do pastor Sebastião. Vou compartilhar a minha também, a ministração do louvor que fizemos essa semana. Eu mandei para os meus irmãos que não são crentes, eu mandei para alguns amigos que não são crentes, eu postei em lugares que eu nunca tinha postado uma pregação. Eu nunca falei tanto de Jesus pela rede social como estou fazendo agora. E isso tem sido algo maravilhoso. Eu estava dizendo ao pastor que quando passar tudo isso, provavelmente teremos novas ovelhas na nossa igreja. E alguém vai chegar lá dizendo: Pai do Senhor, meu pastor Sebastião, quero congregar com vocês. E o pastor vai dizer: e onde você ouviu as nossas mensagens? O que lhe trouxe até a nossa igreja? E esta pessoa dirá: aguarde e confira, foi as suas pregações pela rede social, quando eu estava em casa, recolhido na quarentena. Emanuel, algumas pessoas da sua igreja compartilhavam a sua pregação, e eu estava sendo ricamente alimentado. Observe uma coisa, irmãos, desta semana. Se fosse uma semana normal, nós teríamos culto na terça, na quinta e no próximo domingo agora, como teremos um culto especial domingo agora, aguarde para ver. Mas como o culto continuou após o interrompimento do culto no templo, nós estamos essa semana já no nosso terceiro culto que está acontecendo agora. Amanhã provavelmente teremos uma outra reflexão, um quarto culto, e domingo um quinto culto. Quem sabe se não teremos pela manhã e à noite. Observa que o culto está continuando com força total. Se você aproveitar bem a rede social e tudo que Deus está fazendo esses dias, não estaremos sem priorizar o culto, priorizaremos a vida e não estaremos distraídos como estava o jovem Eutico. Estaremos ligados nos céus, ligados nos acontecimentos. Eu tenho certeza, estamos vivendo os finais dos tempos. Talvez o princípio das dores. Jesus está voltando, irmão. Prepara-te, igreja. Precisamos estar preparados, priorizando a vida, mas que o culto aconteça dentro de nós, aconteça em nós continuamente, que todos os dias tenhamos uma palavra de adoração a Deus, porque exaltado tem que ser o nome do Senhor. Foi para isso que fomos criados. Precisamos parar o culto para olhar o próximo. Precisamos parar o culto para socorrer o próximo. Precisamos parar o culto para percebermos como somos distraídos, sair da distração e voltar a meditar na palavra de Deus. Queridos, estou muito feliz em ter a oportunidade de estar transmitindo esta palavra para você no dia de hoje. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Sebastião
pela confiança em mim, sempre depositada no templo e nesse momento agora. Eu tenho certeza que Deus está falando com você, crente e não crente. Você que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Observa o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você está aí na sua casa, ouvindo esta mensagem, e jamais imaginava que ia ouvir tantas mensagens nos dias de hoje. Deus, Ele te ama, Ele não quer te ver distraído em meio a tantos sinais da sua palavra. Há uma igreja que ora, há uma igreja que clama, há uma igreja que anuncia o Evangelho por tua causa. E hoje é tempo de se voltar para Deus. Saia da distração, saia das coisas que desagradam ao Senhor. Saia da janela. O mundo lá fora não tem nada para te oferecer. Hoje eu quero te apresentar Jesus Cristo, esse mesmo que através de Paulo socorreu esse jovem Eutico. E esse mesmo Jesus que através de Paulo foi capaz de ressuscitar esta vida. Deus quer ressuscitar a tua vida, te tirar da morte para a vida, te tirar de uma vida de pecado, te tirar de uma vida de tristeza, te tirar de uma vida de falta de paz e sofrimento, para te trazer para uma vida, uma paz que só Cristo dá. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Querido, você que já é salvo em Cristo, não é hora para brincarmos de ser crente. É um momento sério. Leve a palavra de Deus com seriedade. Deus está chamando você à responsabilidade. Talvez você não está autorizado a postar um vídeo para toda a sua igreja neste canal, mas você está autorizado por Deus a postar vídeo, mensagens na rede social, no privado. Você é um instrumento do Senhor. Você pode se utilizar desse momento para fazer a diferença na tua casa, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu esposo, filhos, aqueles que ainda não encontraram Cristo como único Salvador. Seja um instrumento de Deus como foi Paulo. Paulo pregava por vários lugares e nesse lugar Paulo estava cansado de algumas viagens. Paulo estava na cidade de Troade. Ele no dia seguinte iria viajar, mas ele não teve nenhuma dificuldade para pregar até o dia amanhecer. Então que possamos, ao ouvir esta palavra de hoje, nos encorajarmos em pregar a palavra, em falar do amor de Deus, em priorizar a vida, mas também priorizar a palavra de Deus. Que possamos sair da distração e apresentar um evangelho verdadeiro e genuíno. Que Deus abençoe a tua vida no dia de hoje. Eu te amo em Cristo, estou com saudade dos irmãos. Creio pela minha fé que logo, logo estaremos juntos na Igreja Batista Nacional, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas, no nome de Jesus.